Fala, galera! A galera tá em dúvida entre PF e PRF. Procura saber o que é cada cargo, o que cada função faz. Lembra, PRF é carreira única. O que é isso, DB? Não existem cargos. Todo mundo é PRF. Se você entrar hoje, você é PRF igual um cara que já tá lá há 10 anos. Beleza? Então, claro que existe o plano de carreira que você vai aumentando a sua remuneração, beleza? Mas todo mundo é PRF, carreira única. É uma polícia ostensiva de estradas e rodovias federais. Você vai fazer a fiscalização nas rodovias federais. Ah, é só parar carro? Não, galera. Combate o crime, corrupção de menores, drogas, infrações de trânsito, tudo. É algo muito amplo. Tem a parte de cachorro, tem a parte de helicóptero, tem a parte de moto. É incrível. Tem a parte administrativa também para a pessoa que não quer trabalhar na estrada. Exatamente, a galera que vai trabalhar no administrativo, que pode trabalhar com licitações, com várias coisas, tá? A PRF, em regra, é plantão horário, tá? Trabalha 24 horas e folga 72. Em regra, isso é PRF. Aí, por exemplo, foi pro setor administrativo, aí beleza, trabalha todos os dias lá as horinhas, segunda a sexta. Show? Aí agora PF, o que vocês precisam saber? É uma polícia investigativa, tá? É a polícia que investiga, não é uma polícia ostensiva. Lá existem cargos diferentes. Existe o agente, existe o escrivão, o papiloscopista, o delegado, o perito, tranquilo? E em regra, o trabalho da PF é trabalhando todos os dias. Existe plantão, DB? Existe, mas aí alguns agentes dentro da delegacia que vão ficar responsáveis pelo plantão. Não é todo mundo, não é aquela galera que pega a equipe e sai de carro que nem a PRF e vai trabalhar de plantão, beleza? Então isso é muito importante vocês saberem. Tem gente tem gente que está estudando para um cargo que não sabe nem o que o cargo faz. Vai só pelo glamour do nome, não é dessa forma, beleza? Vocês precisam entender o que é polícia, tá? Vocês vão, em regra, também para as fronteiras do país. Por quê, DB? Como é que funciona? É bem simples, galera. É uma dancinha das cadeiras. Olha só, a galera que passou com a gente, a galera tá lá, por exemplo, em Guajará-Mirim, no norte, certo? Show? Vem uma turma nova se formando, então é assim, ó. Essa turma nova, tá? Ela não pode ir para um lugar melhor do que o pessoal mais antigo tá. Então é assim, esse pessoal mais antigo, eles têm a opção de se remover para outro local, eles também podem ficar se quiser, para o pessoal novinho vir e ficar nesse local. Então assim, em regra, tá? A maioria das pessoas vão para o norte. E DB, o que é que determina isso, galera? É número de vagas. O nosso concurso, tá? Foi o mais difícil da história da PF. Isso aí não é a gente que tá falando, não. Foi um concurso que só tiveram, acho que 180 vagas. Beleza? Em regra, a maioria dos concursos tem 600 vagas. Esse que tá para vir agora são 2.000 vagas, né? Dividido entre os cargos. São 1.016 ou 1.036 vagas só pra gente. Beleza? Então, quanto mais número de vagas vem no concurso, mais essas pessoas que estão aqui, já os antigos, eles vão se mover. E eles se movendo, vão aparecer outros locais para os novinhos irem. Beleza? Então, isso aí é que determina. Tranquilo? E uma coisa que você falou aí, na PF, em regra, de segunda a sexta, o trabalho, isso. Tá? Tem plantão? Tem, mas o plantão é algo extremamente raro e depende da regra da delegacia, a ponto, tipo assim, às vezes pode ser rodízio e o plantão é ficar praticamente tomando conta da delegacia, não é um plantão de você ficar trabalhando. E uma coisa, só um adendo, que a Polícia Federal, ela tem também um trabalho extensivo. Ela sabe, imagina a mistura, para ficar bem didático, a mistura de uma polícia civil com a polícia militar no âmbito estadual. Só que a PF, ela é âmbito nacional e ela, quando precisa de algo ostensivo, a PF faz. Que é, por exemplo, cuidar de fronteira. Como nós ficamos, quando aí nesse momento da pandemia, a gente tinha fechado a fronteira com a Bolívia ali, Guajará-Mirim, Bolívia, então a gente tinha que ficar lá, ostensivo. Nós éramos polícias ostensivas ali, todos de preto e tal, com a farda. Mas, em regra, no dia a dia, é investigativa. Só é ostensivo em caso extremo, algo bem específico. Então, não tem esse negócio de ficar usando farda o tempo todo, que vocês perguntam muito. Por que a Polícia Federal não usa farda? Usa farda para uma operação, usa farda para um trabalho ostensivo, para trabalhos mais diferenciados. Agora, em regra, de segunda a sexta na delegacia, e tem vários setores e tal. Não vou explicar como funciona dentro de uma delegacia, mas assim, tem lugar para todo mundo ali, mas em regra é um trabalho mais burocrático. A gente tem que ser bem realista. Em regra é um trabalho, sim, mais burocrático. Ah, mas eu quero ir para o COT. Beleza, você pode querer muito ir para o COT, você pode
ir para o corte também, tentar e passar, mas não é algo, tipo assim, super fácil de, eu quero ir pro corte, ponto, fui. Não é assim que funciona. Vão 30 e 4 se formam, por exemplo, entendeu? Pra quem não sabe, corte é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, é tipo a elite ali de treinamento, treinamento tipo sinistro, top dos tops, e assim, tem que ser muito faca na caveira para poder entrar. Então, assim, se você pensa nessa parte aí mais ostensiva e tal, você tem que um pouco repensar ali que talvez seja PRF seja mais seu perfil e tal, pra você não chegar e pensar assim, mas eu achei que eu ia ficar na rua lá e tal. Não é bem assim. Não se iluda, tá? Não se iluda. Vai sabendo as regras do jogo, pô. Isso é muito importante, beleza? Mas PF tem mais moral. Meu irmão, isso acabou, isso não existe. O que você precisa saber é o que você vai ser feliz fazendo e você dizendo assim, eu estudei pra fazer isso daqui, tá? O que Glau falou é importantíssimo. Porque vocês podem perguntar assim, na PF tem plantão? Tem, mas o plantão da PF não tem nada a ver com o plantão da PRF. É porque a PRF, em regra, é plantão. Por exemplo, a equipe de 4 lá entrou na viatura e vão fazer a ronda, vão atender acidentes, vão pegar drogas, entendeu? Já o plantão da PF é para ficar na delegacia, por exemplo, para passar a noite na delegacia e receber denúncia, tá? Para fazer o que tem que ser feito lá dentro, tranquilo? Então esse é um ponto muito importante do jogo. Agora a gente vai para a parte técnica de matérias, não é isso, Glau? Galera, vamos falar um pouco das matérias da PF primeiro? Exatamente, vamos falar. Começa aí falando das matérias da PF. Não, você tem a memória melhor que a minha. Galera, é assim, o que vocês precisam entender, as provas da PF-PRF, tá? Elas são divididas em blocos. Como assim, DB blocos? Assim, são 120 questões, mas não são tipo 120 questões corridas, beleza? Por exemplo, na prova da PF, são 60 questões destinadas ao bloco 1, 36 ao bloco 2 e 24 ao bloco 3. Ponto final, isso que você tem que entender. Mas por que isso é importante? Eu já te digo agora, vamos lá. O bloco 3, que são 24 questões, é só contabilidade. O bloco 2, são 36 questões, é só informática. E por que isso se torna importante? Imagine que você diga assim, eu tenho dificuldade em contabilidade, eu vou deixar ela de lado. Isso aí é suicídio total, porque se você zerar esse bloco, você já é eliminado, por mais que você acerte todas as questões da prova, entendeu? Se você for mal nesse bloco, você possivelmente já não vai bem, entendeu? A mesma coisa com informática, que é um bloco só para ela. Então, isso é o primeiro ponto que você precisa entender, tá? E o segundo ponto é você saber a importância de cada matéria, para você estudar estrategicamente, tá? Por exemplo, na última prova da PF, tá? Vieram ali 24 questões de português com redação oficial, tá? Mas redação oficial acho que foram 3 ou 4 questões. E aí vieram 10 de matemática, 10 de estatística, isso no primeiro bloco. E eu acho que foi, 10 com 10, 20, com 24, 44. Falta coisa para 60, 16 questões de direito. Aí eu te pergunto, direito é o mais importante da prova? Ser formado em direito vai fazer essa diferença toda que a galera fala? Porque tem muita gente que fala assim, mas para eu prestar concurso para PF eu tenho que ser formado em direito? Não, galera, não confundam os cargos. Para delegado sim, mas para a gente não, beleza? Isso que você tem que entender. Mas ao mesmo tempo eu vou deixar direito de lado. Isso é algo que a galera comete muitos erros. Isso aí a gente vai falar na mentoria específica para PF-PRF. ADB, como assim? Se só são 16 questões, por que eu não posso deixar de lado? Isso a gente vai abrir a visão de vocês para isso e vai explicar também qual é o roteiro que vocês precisam seguir da forma mais correta para se preparar para essa prova, tá? Então, basicamente, essa estrutura que vocês precisam saber para que vocês estudem as matérias que, quando faz o aglomerado, vocês irão bem no terceiro bloco, no primeiro bloco, no segundo bloco e peguem um percentual grande da prova de vocês, tá? Quem passa em concurso público, quem tem a estratégia correta, é quem sabe se preparar para concurso público, é quem tem um emocional trabalhado para isso. Isso não significa se você tem um emocional fraco que você não vai passar, não. Você tem que trabalhar o seu emocional para aquela prova. Meu irmão, mais ansioso que eu não existia, não. Mais ansioso que a minha irmã, tá? Eu acho que nem sei se vocês sabem a história da minha irmã, como que eu contei no primeiro bloco, mas não sabe aprofundado. Mas minha irmã pensava em desistir todos os dias. Minha irmã era de saúde. Minha irmã nunca tinha estudado para concurso público. Todos os dias ela praticamente vinha chorando para mim, dizendo que ia desistir porque não entendia nada de direito, tá? E ela praticamente fechou o direito. Então, assim, as coisas acontecem como tem que ser da forma correta quando você age da forma correta, galera. Você não precisa, muita gente confunde, você não precisa saber dar uma aula
para passar em concurso público. Ah, DB, mas dizem que dar aula é uma das técnicas de estudo. É, mas você não precisa. Não significa que você tem que saber dar aula para você passar nesse concurso, para você passar no concurso. Agora você pode, né? Eu tô com uma dificuldade gigante. Ah, beleza, eu vou tentar dar uma aula sobre isso para eu fixar aquele assunto. Beleza, é uma opção sua, né? E aí, o que eu digo que você está no lugar certo de um ponto extremamente importante, que eu até observei que tenho que frisar. Gente, não é o cara mais inteligente que passa. É o que tem técnica, mas não quer dizer que também que o inteligentão não passa. Tanto é que tem gente que eu conheci na academia de polícia, Diego também conheceu, são exceções. Essas exceções são como? Tem gente, já viu aquela pessoa que dá vontade de socar, que tipo, viu uma coisa uma vez e nunca mais esquece? E você faz a pergunta, a danada da pessoa logo responde e entende logo de início. São pessoas diferenciadas. Agora, essa pessoa consegue virar para você e falar assim, olha, mas é tão simples, você vai assistir e depois vai fazer sua prova. Não tem lógica. Agora, o fato de vocês estarem aqui ouvindo a gente, vocês podem ficar tranquilos que vocês estão ouvindo pessoas totalmente normais. Pessoas que leem o negócio e falam assim, que merda é essa? Tipo, que não entendem e que precisam usar técnicas para poder entender e fazer uma boa prova. Então, isso é muito importante. Cuidado com quem vocês escutam, entendeu? É a mesma coisa você perguntar aí para Andressa Suíta, como faz para ficar bonita numa foto? Ela fala assim, eu só dou um sorriso. Tipo, então não adianta, tem que perguntar para aquela pessoa que não é tão bonita assim, mas que tem ali a técnica dela. Então, técnica é muito importante. Exato, galera, porque assim, a internet, galera, ela passa algo para vocês hoje que vocês têm que tomar muito cuidado. Então assim, ó, rebobina, falar sobre a PRF, beleza? Eu falei da PF lá das matérias. Como é que funciona a PRF, galera? Da mesma forma, dividida em grupo 1, grupo 2, grupo 3. Só que as matérias mudam, beleza? E algumas coisas modificaram também. Como foi a PRF, tá? Eles fizeram 50 questões com português, beleza? Com matemática, física, geopolítica, ética, história da PRF e informática. Fala ética de novo. Ética. Vamos lá, para vocês recapitularem. Português, geopolítica, ética, história da PRF, matemática, física e informática. Olha só, foram 7 matérias, 50 questões. Show? Aí veio o grupo 2, que foram 40 questões de trânsito, que aí modificou totalmente da prova de 2013, que eu acho que caíram só 6 questões, aí vieram 40 questões. E a prova foi bem divididazinha ali, foram umas 20 questões do Código de Trânsito Brasileiro e mais umas 20 questões das resoluções do CONTRAN, tá? Que você tem que saber medida de eixo, tamanho de placa de moto, de carro, enfim, você tem que saber várias coisas ali para acertar as questões, tá? É decoreba, não é nada de outro mundo e você fazendo da forma correta, você vai chegar preparado em relação a isso. E o último grupo, tá? Foram 30 questões de direito, então aí direito já teve um pezinho maior, que aí foi constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis especiais e o que cai diferente é direitos humanos, mas é um direitos humanos ali mais puxado para constitucional. Beleza? Então, por que você tem que saber isso? Porque você também tem que ter estratégia de estudo nisso aí, beleza? Ah, DB, eu sou muito ruim em exatas. Tira isso da tua cabeça, pô. Tira isso da tua cabeça. Tu não é ruim. Tu criou um preconceito, pré-estabeleceu algo na tua cabeça e tu tá se bloqueando. Você precisa saber uma tendência das provas policiais, tá? As provas estão vindo cobrando estatística, matemática, raciocínio lógico, beleza? E na prova da PRF cai matemática e física, elas juntas eu acho que são mais de 10 questões. Então você tem que escolher uma ali e dar o gás na outra, tá? Isso aí não vai fazer, não cometa esse suicídio. E é da mesma forma, tá? Vocês têm que fazer pontuação mínima nos blocos, somar, fazer uma pontuação completa também nos 3 blocos juntos, beleza? Então, falando dessa parte técnica da prova da PRF, já falei da PF, agora eu quero bater naquele ponto que eu ia bater com vocês. Galera, cuidado com a internet, porque a internet é algo que pode lhe ajudar e é algo que pode fazer você desistir do concurso público, tá? Porque, galera, entendo que a galera quer na internet, é vender os cursos, os cursinhos querem vender curso, então é toda hora, por exemplo, você está estudando para PRF, focado, faz.
tá para sair o edital da Polícia Civil, não sei o quê. Aí você fica, meu Deus, será que eu estudo para Polícia Civil, não sei o quê? Não sei quem fez minuta de edital, não sei o quê. Meu Deus, será que eu mudo de foco? É muito mais fácil passar na PF do que na PRF. Meu Deus, então acho que eu vou mudar para a Polícia Federal. Fulano de tal disse que quem não focar em tal concurso tá fazendo a coisa mais errada do mundo. Ai, meu Deus do céu, eu não tô focando nisso não. Meu irmão... E conciliar edital, então? Sim, não. Tem cursos, galera, que falam assim, concilie todos os concursos das carreiras policiais juntos. Eu não consigo entender. Porque uma prova cai contabilidade, informática pesada, outra cai trânsito, outra vem com estatística, outra com não sei o quê. Meu irmão, você tem que saber que concurso não é mais o que era em 2001, 2002, 2005, 2009, 2010. Por volta lá de 2014, o concurso deu uma reviravolta. Tudo mudou, as pessoas estão ficando profissionais. Gente, tem muita gente que fala assim, então vou estudar para, como é mais fácil, nível médio, por exemplo, eu vou estudar para Polícia Federal, cargo administrativo, porque é nível médio. Vou explicar um negócio bem interessante para vocês. A prova da Polícia Federal tem uma grande, e da PRF, das polícias em si, claro que às vezes algumas questões são mais aprofundadas, normal, mas a grande maioria não é igual uma prova de juiz, que é super aprofundada. É uma prova ampla, os assuntos são muitos assuntos, porém mais raso. E quando acontece de você em determinada matéria, porque assim, a grande massa tem medo de determinadas matérias, mas não é que aquilo ali seja extremamente difícil, é que se você, determinada coisa, você precisa de uma técnica maior para você aprender aquilo ali. Diferente é de, por exemplo, penal. Você rapidamente consegue diferenciar roubo de furto, rapidamente. Você não precisa de muita técnica para aprender isso. Exato. Então é uma coisa que a grande maioria aprende. Até se você tem que ter a seguinte consciência, se você vir uma questão dessa na sua prova, que brinca, por exemplo, com furto e roubo, você vai perceber assim, pô, isso aqui todo mundo que estudou uma vez por semana vai saber responder, que estudou um pouquinho vai saber responder. Agora, aquela questão que não é tão difícil também, mas é um pouquinho mais diferenciada, você tem que ficar feliz quando você vê aquela questão, porque se você sabe a resposta, você pode pensar assim, a grande massa vai errar isso aqui, ou não vai saber, ou vai deixar em branco. Então, questões que te diferenciam da grande multidão são muito importantes, assim como a prova como um todo. Quanto mais fáceis as questões de uma prova, mais alta vai ser a nota de corte. Então, parem com esse medo, comece a tratar mais você e como você lidar com o conteúdo, ao invés de ficar pensando assim, eu quero uma prova bem fácil. Uma prova bem fácil, você vai ter que fazer a nota lá em cima, meu povo. Você que tem que pensar assim, caramba, esse assunto aqui é um pouquinho difícil, é aqui que eu vou me diferenciar. Exato. Existem dois tipos de dificuldades, né? A dificuldade quando a prova é muito difícil mesmo, tecnicamente, e a dificuldade é quando a prova vem no nível fácil. Por quê? Porque se você errar uma questão, você praticamente vai estar fora, entendeu? Então você vai ter que fazer uma nota muito alta. E também existe aquela dificuldade que na verdade não é a dificuldade, só que existe um trabalho um pouquinho maior, uma suadinha um pouquinho maior do aluno, que ele vai entender. Só que ele não precisa assim, errei, não quero mais isso não. Exato. Não é assim que funciona. Exato. Galera, foi muito massa estar nesse encontro 2 aqui com vocês. Ao mesmo tempo que a gente passa esse conhecimento para vocês, a gente aprende, a gente agrega também valor a gente, beleza? Não tem nada anotado aqui, a gente não anota, é impressionante, acreditem, tá? Quem trabalha com a gente sabe disso. A gente simplesmente faz assim, a gente vai falar sobre o tema tal e a gente vai desenvolvendo o tema. Eu acho que é por isso que fica tão natural. A gente abre o tema e eu não sei nem o que o Diego vai falar, o que eu vou falar. Exatamente, acreditem se quiser, não tem nada aqui, nada. A gente começa a bater o papo e aí vai desenvolvendo, é tanto que às vezes por isso que a gente, por exemplo, tá falando de um assunto, aí vem na cabeça, a gente pula para outro e depois a gente tem que voltar para esse assunto. E é por isso que acontece isso, tá? Tamo junto, pau na máquina e ouço passar.